Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Vejam, Emanuel, Isaías, do capítulo 7 ao 14, do capítulo 8, do versículo 8 e versículo 10, conforme Septuaginta. O nascimento Jesus, por meio de uma virgem, cumpre Isaías capítulo 7, versículo 14. O termo hebraico alma, virgem ou jovem solteira, foi traduzido por partenos, virgem, na versão grega do Antigo Testamento citada por Mateus. Ele entende que a alma de Isaías pronunciava a Virgem Maria. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 22. Para que se cumprisse 12 vezes aqui, no capítulo 2, versículo 15, versículo 23, no capítulo 3, versículo 15, no capítulo 4, versículo 14, no capítulo 5, versículo 17, no capítulo 8, versículo 17, no capítulo 12, versículo 17, no capítulo 13, versículo 14 e 35, no capítulo 21, versículo 4, no capítulo 29, versículo 9. Mateus declara que o Antigo Testamento está se cumprindo nos acontecimentos da vida de Jesus Cristo. Isto cumpre algumas das profecias de maneira única, enquanto outras são tipológicas, nas quais ele é um cumprimento final de algum tipo do Antigo Testamento, conforme comentários no capítulo 2, versículo 15. Aqui o texto do Antigo Testamento em questão é Isaías, capítulo 7, versículo 14. O contexto imediato da passagem sugere o cumprimento parcial nos dias de Isaías. Antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Isaías capítulo 7, versículo 16. Os 2 reis são Rezim e Peca. Isaías capítulo 7, versículo 1. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito. Esta é a fórmula do cumprimento, pela qual Mateus aponta para um acontecimento ou ensino de Jesus que cumpre uma passagem do Antigo Testamento, indicando o cumprimento direto de uma predição, por exemplo, versículos 22 a 23. 2. O completo e planejado significado da escritura do Antigo Testamento, por exemplo, no capítulo 5, do versículo 17 ao 20, ou 3. Uma correspondência analógica, tipológica, divinamente orquestrada da história de Israel, por exemplo, do capítulo 2, versículo 15, 17 ao 18. Alexo, o que significa tipológica? O substantivo tipologia tem alguns significados. 1. O mesmo que biotipologia. 2. Conjunto dos caracteres tipográficos usados em determinado trabalho. 3. Sistema de classificação por tipos. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books.
Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 22. Foi dito pelo Senhor através do profeta. Significa que Deus era o último autor das mensagens faladas e escritas pelos profetas. A gramática que Mateus usa para introduzir a citação de Isaías do capítulo 7 ao 14, ver Mateus no capítulo 1, versículo 23, sugere que o anjo citou esse versículo para José durante seu anúncio. Alguns intérpretes argumentam que Mateus manuseou de forma imprópria Isaías capítulo 7, versículo 14, mas parece que o evangelista usou a referência como o anjo o fizera, o que significa que seu uso é apoiado pela autoridade angélica.